Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates. Perspectivas para 2020. Que rumos o Brasil vai trilhar no ano que está chegando? Este é o tema de hoje. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Você que está em casa nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Estamos no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram. Curta, compartilhe, mande a sua mensagem. A sua participação sempre é muito importante. Muito bem. Tema como esse requer duas pessoas que tenham uma visão bastante ampla sobre a situação e também dos acontecimentos. Eu convidei, nessa edição do Cruzando as Conversas, Gilberto Simões Pires, que é uma referência no jornalismo. Não, é verdade? É uma referência no jornalismo do Rio Grande do Sul e, para mim, em particular, porque quando eu era bem mais jovem, eu lia os textos, assistia o Gilberto Simões Pires na televisão. Então, para mim, é uma imensa honra recebê-lo aqui no programa. Giba, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Macalossi é uma figura. Olha aqui, Macalossi, eu já estive aqui e, infelizmente, não estava. Não estava. Então, eu já participei aqui do teu programa. Um abraço ao meu grande amigo Jefferson, que faz tempo que eu não via também. Daqui a pouco tu vai apresentar ele. Quer saber das perspectivas? Eu também estou louco para saber. Estou louco para saber. Então, mas, efetivamente, o que a gente já pode dizer? O caminho está mais ou menos pavimentado, Macalossi. Foi um ano complicado, um ano difícil, um ano de esperança, onde a gente recuperou um pedaço da confiança. A gente está sempre um pouco cestroso com as coisas, sempre a gente quer saber, um tipo São Tomé, a gente quer ver para acreditar. Mas eu vejo que muitas coisas que não foram divulgadas e que são importantes acabaram acontecendo. E que elas estão começando a aparecer no solo, ou seja, ela está brotando, a coisa está começando a ficar mais nítida. Quando a gente fala, e tu é uma das pessoas que é adepta da nossa linha do Pensar Mais, que é uma sociedade que tem uma identificação quase com uma academia de pensadores, que nós temos uma via liberal das coisas, o liberalismo ele não aparece. É um negócio que a gente sabe mais ou menos o que é, mas a gente não enxerga o liberalismo. E o liberalismo é aquilo que nós, indivíduos, cada um e não o coletivo, nós gostamos de fazer. Por exemplo, por que o Jefferson botou essa camisa quadriculada? É porque ele gosta, é problema dele. Não sou eu que tenho que dizer qual é a camisa que ele tem que colocar, nem qual é o casaco que tem que colocar. Isso é uma questão nossa, é individual. Quer dizer, mesmo que a gente tenha o nosso grau de vaidade, que faz parte de todas as pessoas, da natureza humana, nós gostamos de fazer as escolhas. Nós queremos escolher o que nós vamos consumir, o que nós vamos produzir, quem nós vamos eleger. Nós é que temos essa coisa, nós não gostamos de influência. Então, o ano de 2020, eu estou enxergando como um ano onde a pavimentação já está razoavelmente feita. Sim, em alguns lugares ela não foi feita, a terraplanagem já teve, e a gente vai dar um take-off. Muito bem. Acredito nisso e eu acho que a gente vai poder conversar ao longo do programa sobre isso. Muito bem. E também tenho aqui Jefferson Jacques, que é diretor de um dos principais institutos de pesquisa do sul do país, do Brasil, o Instituto Métodos. Jefferson, bem-vindo novamente ao Cruzando as Conversas. É um prazer receber um amigo. Boa noite. Boa noite, Guilherme e Gilberto, que fazia tempo que a gente não se via também. Há acho que uma admiração mútua aqui. Legal promover esse reencontro. Um respeito, principalmente, né, pelo trabalho de ambos aqui, né?
Eu vejo assim, o primeiro semestre, como a gente trabalha com a opinião pública, né, conversa muito com as pessoas, o primeiro semestre foi mais tumultuado, né, olhando para 2020, mas fazendo uma pequena análise desse ano. Foi mais de arrumar um pouco a casa e realmente no segundo semestre as pessoas começam a perceber que tem algumas coisas acontecendo e existe uma grande esperança, uma grande expectativa de que isso avance mais e que o ano que vem seja um ano realmente frutífero, né? Acho que o emprego está começando a retomar, alguns indicadores, até o nível de confiança do país e uma série de outras coisas. Então, acho que a população está bem... Existe essa percepção e existe uma expectativa muito grande também da população que a gente conversa de que dê certo o governo, né? A esperança, a população sempre tem isso, mas ela quer que dê certo e ela começa a perceber, através dos trabalhos que a gente faz, enfim, que tem algumas coisas que estão realmente, que demoraram muitos anos para acontecer e que algumas coisas estão começando a acontecer. E há uma expectativa bem positiva para 2020. Eu peguei aí algumas informações relativas ao fim de 2019, como, por exemplo, o crescimento trimestral, o crescimento do terceiro trimestre, que foi apresentado no início de dezembro. Ele mostrou uma evolução acima do que era esperado, 0,6% no trimestre. Pode ser pouco para a perspectiva de país que nós temos, mas certamente no contexto da recuperação já é um dado positivo. Eu acredito que ninguém, em sã consciência, esperava que o Brasil fosse crescer já em 2019 numa taxa superior a 2%. Até porque existem diversos fatores aí que puxam as coisas para baixo, as condições ainda não são as melhores. Agora, para 2020, pelo que se constata por aí, o que se vê no cotidiano, é de uma grande esperança de que as coisas, de fato, caminhem de uma forma mais rápida. Eu li no Valor Econômico, que é um jornal dedicado à economia, uma informação sobre a forma como o Brasil vem crescendo já desde 2017, né, depois do governo da Dilma Rousseff, quando começou o processo de recuperação da economia, há necessidade de se elevar o crescimento médio anual, porque senão, não sei se vocês chegaram a ler a matéria, o Brasil só vai recuperar, né, o PIB per capita de 2014, o ano pré-crise, em 2037. Eu gostaria de ver a avaliação de vocês sobre o que é possível fazer para fazer com que a economia cresça mais. Vamos lá. Vai lá, Gilberto. Bom, em primeiro lugar, o Produto Interno Bruto, esse PIB que nós chamamos, ele só começa pelo lado da oferta. Infelizmente, nós tivemos governos absurdamente ignorantes na matéria econômica e mal assessorados pelos mesmos de sempre na área econômica, que enxergaram o consumo como mola de crescimento. Não é verdade. Eu te pergunto o seguinte, esse teu telefone aqui, se ele não existisse, o que interessaria o consumo? Zero. Quem faz o produto é que provoca o consumo. Não existe. A coisa começa pela oferta. E quando a gente fala em oferta, nós estamos falando em investimento. É preciso que se invista para que eu produza o copo, para que eu produza o celular. Senão, não existe isso. Então, se não há, a taxa de investimento caiu brutalmente. Ela já chegou a 21,5% no início do governo Dilma e despencou para 15%. Ou seja, nós simplesmente tiramos a capacidade de produção e aumentamos a capacidade de consumo sem renda. O que quer dizer aumentar a capacidade de consumo sem renda? As pessoas foram consumir com o dinheiro do Jefferson, com o dinheiro do Macalossi, com o dinheiro do Gilberto, com o dinheiro do Câmara. E o que eles tinham? Quem tinha R$1 de patrimônio, comprou R$10 através do consumo de mais patrimônio ou de aparelhos eletrodomésticos, e o resultado é que ele ficou com o patrimônio negativo, porque ele estava devendo. Então, nós embretamos a população
jogamos a população em cima de um consumo onde as pessoas não tinham conhecimento da educação financeira. E aí o que resultou? 69% das famílias endividadas. Quando está endividado, o que faz o fornecedor de crédito? Corta o crédito porque ele sabe que não vai receber. Sim. Ele se previne do calote. Ele se previne do calote. Tudo daí. Então isso é tão óbvio e que eu fico às vezes impressionado como determinadas partes do jornalismo brasileiro diz o seguinte: o banco só empresta para quem tem dinheiro, não para quem não tem. Não, o banco empresta para quem pode pagar. Ele faz análise do crédito, ele dá o score da pessoa e ele identifica se essa pessoa pode ou não pode pagar de acordo com o que ela já tem no seu próprio orçamento. Ele examina isso. Ele não faz isso por maldade, ele faz isso por análise. Claro. Muito bom. Então, o que a gente viu? A taxa de investimento caiu, ninguém investia mais. Consequentemente, o consumo parou, a economia começou a dar para trás. A economia não é que ela parou de crescer, ela caiu mesmo. E quando a gente vê esse resultado... 2015, menos 13,5%. Duas 2016, vezes, repicou. Foi 8% em 2 anos, uma coisa... Isso bizonha. quer dizer o seguinte, aquela bolha, se a gente, tu entende muito bem de estatística, Jefferson, tu sabe o seguinte, quando a gente tem uma bolha, a gente tenta zerar a bolha para ver qual era a tendência. Tu faz o corte. Claro. Se tu fizer o corte, tu vai ver onde é que nós estamos lá atrás. Sim. Não é porque a gente assim, não, o Gilberto agora resolveu fazer uma fábula. Não, não é nada disso. Então, o que a gente está entendendo? Esse dado que tu falou a respeito do início de dezembro, do PIB, as pessoas leem a manchete. O PIB cresceu 0,6%. Pensa que alguém foi entrar lá, que nem as pessoas não entram nas tuas pesquisas, elas pegam a tua manchete. Então é o seguinte, se tu vai olhar lá, o crescimento foi muito maior, sabe por quê? Porque diminuiu o PIB do setor público e aumentou muito grande o PIB do setor privado. Isso é qualidade do crescimento. A qualidade do crescimento não se daria somente por isso, é simplesmente porque aquele que não sabe produzir estava produzindo mal. Aí interfere a qualidade. Ele nem sabe produzir, ele só sabe gastar, que é o Estado. Se meteu na indústria, se meteu na produção, o que deu? Deu no que deu. Então, felizmente, este atual governo está diminuindo o setor público, está tirando ele dessa área e está aumentando a possibilidade do setor privado. É aí que a gente vê o impacto que está acontecendo nas contas públicas a partir da reforma da Previdência que aconteceu durante todo esse ano. Essa é a linha. Jefferson. Interessante que no primeiro semestre desse ano eu ouvia muito das pessoas que elas estavam endividadas, muitas delas, né, e com medo do futuro, lá no início do ano. Não sabiam o que ia acontecer, não vou gastar porque não sei qual é o futuro próximo ali na frente. No segundo semestre esse discurso mudou, existe uma esperança, há uma percepção de que a economia está retomando, né, os trilhos. Estamos, embora voltando a patamares de 4, 5 anos atrás, mas as pessoas têm uma percepção. Né, mas ok, as pessoas percebem isso e até dizem que vão gastar um valor um pouquinho acima até no Natal e que tem perspectivas para o ano que vem. Então, assim, mudou o humor de um semestre para o outro. Isso é uma percepção bem clara das pessoas que a gente conversa, né? Acho que uma coisa que eu fico me perguntando é o seguinte... Vocês têm realizado pesquisas com as pessoas para saber sobre a expectativa delas? Sim, toda pesquisa a gente pergunta sobre expectativas, porque faz parte para tentar entender o ânimo, né, da população. A gente sempre pergunta isso. Eu fico me perguntando o seguinte... O governo brasileiro tem uma quantidade enorme de empresas que não deveriam ser parte do seu portfólio, ou que não tem razão de ser do governo. Mas, Teve um estudo... Isso é histórico, veio de muitos anos e tudo bem. Teve um estudo que revelou que o governo brasileiro tem participação em cerca de 600 empresas. 600. Isso precisa ser... Muitas, não vou dizer 100%, mas muitas delas, grande parte, precisa ser devolvida para a atividade privada, para que haja uma melhor gestão, gerência, diminua a corrupção, uma série de coisas, todo esse filme que a gente vê tantas vezes por aí.
Tem que entregar o risco. Eu fico me perguntando o seguinte, isso precisa ser acelerado, é uma coisa que a gente ainda não vê. A gente ouve falar que vão fazer A, B, C, D. Será que no ano que vem, com eleições, isso anda na velocidade, pelo menos na velocidade que deveria andar? Posso te responder? Claro. Vou responder. Eu tenho uma dúvida, porque o ano de eleição, ele trava muitas coisas no Congresso. O Congresso trava muitas coisas. Então, vamos separar. Quando tu imagino falas que o governo queira, mas Isso. e o Congresso? Então, eu acho que esse tema é extremamente importante, Macalossi e Jefferson, porque existem coisas que independem do Congresso. O caso das privatizações, que tu reclama, e às vezes com razão as pessoas reclamam, por que é tão moroso isso? Porque a modelagem não é rápida. Não é que a privatização ou a desestatização não seja rápida. A modelagem é a preparação. Ela precisa ser feita com tantos cuidados para que ela tenha a validade final. Se eu não der a chancela, e ela tem que ser dada pelos tribunais de contas, pelo Ministério, tem que ser muito bem feito para que o marco regulatório, a segurança jurídica do contrato, não se fique questionada, porque senão o comprador também não aparece. Claro. Como aconteceu no mega leilão do pré-sal? Não, Não? nada a ver. O mega leilão do pré-sal foi uma questão de modelagem. Foi feita com participação e não por concessão. O que é ruim. Não sei. O modelo se prova muito anti-negócio. O que quer dizer Foi o seguinte, um modelo que quem foi criado entra... durante o governo petista. Sim, mas quem entra no negócio, ele deve ter o direito de ter ou não sócios. Nesse caso, ele não tinha esse direito, ele era obrigado a ter. Sim. Certo? Então, eles insistiram com uma operação que todos nós, inclusive, principalmente quem está nos assistindo, todos nós acreditávamos que os 106 bilhões estavam no caixa. E, na realidade, na última hora que apareceu o seguinte, por que eles não apareceram? O negócio é ruim? Não, o negócio é bom, continua sendo bom, vai continuar sendo bom, porém não nessa forma. Formato E aí, errado. quando perguntaram, eu achei estranho, por que não perguntaram antes? Mas aí eu disse, não, eu quero por concessão. Eu quero tomar o meu risco. E aí eu acredito que vai ter. Também não tem mais tanta segurança assim de que vai ter. Mas, de qualquer forma... Na segunda rodada, tu diz? Na segunda rodada, porque agora vai ter Claro. que ser refeito dentro de um outro sistema, Não, uma mas outra 70% modelagem. ocorreu. Porque a Petrobras comprou. 70%. Sim, porque a Petrobras, junto com o sócio chinês, que já estava junto na operação do consórcio, muito pequena, né? do chinês era 20%. Pouco. E aí não houve uma liquidação em dólar. Houve uma liquidação em real, porque Claro, Petrobras. a Petrobras já tinha caixa. Tanto é, e eu acho que tu chama a atenção, Macalossi, desse tema, porque muita gente não entendeu O que aconteceu? o que aconteceu. Então, eu vou tentar explicar, porque cada um tem uma versão. Vou tentar explicar. E vou perguntar isso para vocês aqui na mesa. Pergunto o seguinte. Todos nós estamos convencidos que no dia 6 de novembro ia entrar o O valor integral pretendido pelo 106 governo. bilhões. Sim. Se caixa. todos nós três, estamos posicionados em dólar, e tu vê uma enxurrada de dólares que vai entrar no leilão, o que nós fazemos se nós temos posição em dólar? Vendemos a posição. Vendemos a posição e vamos comprar lá adiante a Quando preços entrar mais baixos. enxurrada. Com a frustração, o que aconteceu? Os caras ficaram vendidos, a frustração aconteceu, não houve entrada de dólares, e aqueles que tinham vendido tiveram que recomprar os dólares, pensando assim, bom, agora quando eles puxaram o dólar para cima. Claro. O dólar subiu pelo efeito demanda. Vamos entender, gente, o Banco Central, ele é árbitro. Ele é só árbitro. Ele dá liquidez. E ele é o seguinte, o Banco Central, como foi vendedor de dólar, ele resolveu, como ele estava comprando esses dólares que estavam sendo vendidos antes do leilão, ele fez uma posição e ganhou um monte de dinheiro em cima das pessoas que acreditavam de forma contrária. Quando a gente diz assim, o dólar é livre no Brasil, não, o dólar flutua no Brasil. Não é? Existe uma diferença entre flutuação e liberdade. Por quê? Porque nós estabelecemos bandas. Isso. E na banda tu tem piso e teto. Então ele flutua dentro da banda. Então ele mudou de patamar. Banda, o governo bota dinheiro. Ele pra trabalha como fazer árbitro. subir ou descer. Porque ele é o único que tem posição, Macalossi.
Gilberto, Quem é que tem posição em dólar? Quem tem posição é o Banco Central. Olha quanto é que tem de reserva. Mais de Então ele 300 pode bilhões. atuar. Então foi inteligente a Mas o operação. governo tem atuado menos nessa área. Não, Tem ele interferido atua menos mais como o swap cambial. Ou seja, ele trabalha sempre comprando e vendendo a Aliás, futuro. eu acho que isso foi um dos fatores. Quer dizer, certas declarações dadas, não sei se vocês concordam comigo, mas certas declarações dadas pelo ministro Paulo Guedes em relação à política do governo para a área cambial, talvez tenham sido mal interpretadas pelo governo americano, que resolveu anunciar retaliação em Eu não produtos sei. como, por exemplo, aço e alumínio. Eu não E sei. o Paulo Guedes falou sobre o Falou. controle do preço do dólar. Falou. Tu achas Falou. que não? Acontece o seguinte, o Paulo Guedes, eu tenho um respeito muito grande por ele, admiro ele, aplaudo ele, está sendo feito. Ali foi o seguinte, tanto o Trump, quando falou aquilo, o Trump não estava sem razão. Não estava sem razão. Porque é o seguinte, como é que de repente muda o patamar? Então, até ele entendeu que o Paulo Guedes disse que não, nós mudamos, agora a política monetária faz com que a taxa de juros caindo, eu passo a ter menos despesa e aí então o dólar trabalha numa outra faixa, porque muita gente acaba tirando dinheiro e vai para outros mercados, porque aquilo que atraía no mercado brasileiro, que era Mas é juros... diferente de uma desvalorização por canetada. Ah, bom, isso há muito tempo É não isso tem. que eu estou falando. Não, E isso eu não acho tem. que a interpretação do governo americano foi o Brasil está operando no mercado de câmbio como a China faz com a sua moeda, ou seja, desvalorizando mas vocês não acham por que, medida. que Entendeu? foi um não. subterfúgio do governo americano em função do leilão de 5G para bloquear a entrada E da outras Huawei? coisas mais. E Claro, que essa é conversa boa. que o governo está batendo com os chineses e tal, e o Trump não quer a Huawei no mundo inteiro, ele conversou com todos os governos da Europa, e aonde ele puder bloquear, ele vai bloquear. Mas Eu que acho que eles casos estão de usando... espionagem- Claro que essa subidinha do dólar deu uma razão para o Trump, mas acho que tem coisas por baixo do lençol ali que a gente não está enxergando. A preocupação do governo americano me parece muito clara e ela é consubstanciada por fatos. A China é uma economia de mercado fake. Né? São, pro forma, são economia de mercado, mas na realidade os instrumentos que o governo chinês utiliza, nós sabemos, diz respeito aí às regras mais basilares. E existe muita espionagem industrial Eu ia dizer isso. feita através das estatais chinesas. Dizem que dentro dos equipamentos tem coisas ali que a gente não sabe o que leva de informação das empresas. Tu imagina tu poder ter um chip dentro de uma grande companhia e ter todas as informações econômicas daquela companhia. Ou de estratégia da companhia. Pior ainda. Aí a gente está entrando numa outra área que é difícil de até difícil porque dimensurar, aí né? a gente trabalha com especulação. É. Não temos essas informações. É uma especulação, mas o governo americano já disse isso. O governo americano, é proibiu interessante, de porque usar. Quando é que a China entrou no mercado americano? Foi lá, foi no tempo não me lembro qual era o presidente, que recebeu o então presidente da China. Foi o E Nixon. Não, foi antes do Nixon. Se eu não me lembro, foi o Nixon que encontrou o Mao Tse Tung, na época ainda da Guerra do Vietnã. Sim, mas quando ele fez a visita aos Estados Unidos, e eles tinham mapeado de todos os estados americanos, quase 2/3 deles, eles tinham mapeado todas as indústrias, e eles disseram o seguinte, todas essas indústrias aqui nós conseguiríamos fazer todos os produtos que eles fazem, se vocês investirem na China e nós usarmos a mão de obra chinesa, nós fazemos isso por 1/3 do preço. Então deve ter sido posterior à abertura da China, depois da morte do Mao Tse Sim. Tung. E aí, automaticamente, aquilo que... Bom, e como é que vai ficar depois? Essa foi a pergunta. Claro. Eu digo, isso eu não sei para quando vai ser e vamos deixar para depois. Só que nesse Isso a período... gente vê depois. Nesse período, o que aconteceu? O déficit da balança comercial americana começou a crescer brutalmente, porque nada mais se produzia a não ser Claro. dinheiro que era transferido para a China. Lá se faz o produto e os Estados Unidos voltam a importar. Mesma coisa que o Brasil. Claro. Nós exportamos o minério de ferro, depois importamos o produto acabado. E assim, nós exportamos a soja e depois importamos Agora eu acho que já que entramos na questão Estados Unidos e China, um dos principais fatores de instabilidade em 2019 foi a guerra comercial entre as duas
maiores que era potências. inevitável. Que é um conflito econômico que eu concordo é inevitável. Para 2020, como é que o Brasil consegue, né, deslizar no meio dessa... Bom, o Brasil vai ter que ser ator desse mercado internacional, que ele não é. O Brasil, ele é tão insignificante em termos de fluxo de importação e exportação, que se ele deixar de exportar ou de importar, ninguém vai notar. Se eu não me engano, segundo os dados, No fluxo. Segundo os dados da OMC, o Brasil representa 1% do comércio. 1,2%. Quer dizer, Muito é um pouco. absurdo. Então é o seguinte... Já é assim há muito tempo. O que nós temos? Nós temos um impacto fortíssimo em cima das commodities agrícolas e minerais. Ponto. Então, Tirando isso, deu... Tanto é o seguinte, nós precisamos dizer... Olha só, gente, nós precisamos desesperadamente da Argentina, porque a Argentina é a única grande compradora de produtos manufaturados do Brasil. Sabe o que é isso? Uma caloteira. Um país que está quebrado. E nós dependemos, 20% das nossas exportações de produtos manufaturados vão para um país que está quebrado. Então nós não temos fluxo. E é isso que o Paulo Guedes está mudando. Nós temos que fazer o seguinte, acordos comerciais não se faz para vender, se faz para comprar e vender. Vamos negociar. Nós temos que tirar da cabeça desse empresário brasileiro, eu estou falando empresário brasileiro de uma forma geral, para as pessoas não entenderem. Nós tivemos a cultura do mercantilismo misturado com o nacionalismo e nós temos medo do estrangeiro. Então fica aquela... fechado, né? País fechado. Então essa abertura vai ser dolorosa porque tem gente que não está preparada para isso. Aí diz assim, mas nós queremos ser competitivos. Vai ser competitivo com quem? Vamos entender o seguinte, o Brasil faz parte dos países onde a mão de obra é relativamente mais barata do que países adiantados, mas o custo da folha é maior do que o dos outros países que têm uma mão de obra maior. Ou seja, em vez de dar o dinheiro para a pessoa que produz, nós estamos dando dinheiro para o governo. É por isso que fica caro o nosso produto. E é isso que esse governo está desonerando, descomplicando, desindexando. É a linha dos des. Se a gente conseguir isso em 2020, a gente vai enxergar isso. A tal da desoneração da folha é uma dessas coisas. Então a gente está enxergando essas coisas. Por isso que isso entra na linha da perspectiva. Queria fazer uma pergunta para vocês. Em função do que aconteceu na Argentina, da eleição da Argentina, que o Macri tentou de diversas maneiras, fez algumas reformas, mas não conseguiu desatolar. Não sei nem se dá para dizer que ele fez reforma. Enfim, porque não sei ele nem sofre se do o mesmo nome é reforma. mal, Jefferson, ele sofre do mesmo mal do Brasil. Pois é, mas a minha vontade do pergunta é governo é essa. diferente da vontade do Congresso. O Congresso... Mas eu acho que tem um outro componente. O pacote anticrime virou pacote antivítima. Mas a minha Porque pergunta tu que é... vai para lá, sai um monstrengo, foi a reforma da Previdência, saiu metade do que era necessário. Vocês acham que existe o risco, é uma pergunta, não é uma afirmação, vocês acham que existe o risco de o Brasil repetir o que aconteceu na Argentina se a velocidade das reformas não for acelerada? Mas eu acho que as reformas estão indo. Vamos lá, não nós sei. tivemos em 3 anos, nós tivemos reforma trabalhista, reforma da Previdência. Claro, não foi a reforma idealizada por todos, mas foi num volume considerável. Né? Eu sei, é que essas reformas tomam tempo, demoram tempo para elas fazerem efeito. E as eleições, nós temos eleições a cada 2 anos. Esse é o complicador que eu quero colocar no negócio. Por exemplo, daqui a menos de um ano, nós teremos eleições municipais. Que impacto o governo federal terá nestas eleições? Essa é uma pergunta. E nós já temos faltam menos de 3 anos para a próxima eleição presidencial, sendo que a campanha começa daqui a 2 anos. Eu acho bom. Então, eu fico olhando o que aconteceu na Argentina e pensando o seguinte: quanto tempo a população dá de prazo para colher ou não os frutos? Mas Jefferson, só para responder a tua pergunta, já que tu a colocaste,
Porque eu acho não que tem que se adianta. fazer uma diferenciação muito grande do governo do Macri na Argentina com os governos do Temer. Eu acho que é importante colocar o Temer nessa jogada. Eu ia lembrar disso. O governo do Temer e agora o início do governo Bolsonaro. O governo Temer e o governo Bolsonaro têm enfrentado o problema da crise econômica herdada do governo petista de uma forma muito mais incisiva. Quer dizer, o Temer promoveu modificações importantes, por exemplo, teto de gastos. Fundamental. Não se consolidava sozinho sem reforma da Previdência, porque a Previdência ela é fator de endividamento. Mas, de qualquer forma, o teto de gastos, que foi aprovado sob enorme oposição da esquerda, está aí. Então, temos isso. Depois, reforma trabalhista. Não acabou com certos compromissos que existem previstos na CLT e nem na Constituição. Mas, de qualquer modo, se dinamizou algumas relações de trabalho. Então, 2 pontos. Daí depois vamos para o governo Jair Bolsonaro. Lei das SA. Lei das SA. E no governo Jair Bolsonaro tivemos a MP da Liberdade Econômica, que tem um efeito na vida cotidiana, imediato, de curto prazo, que é diferente, por exemplo, da reforma da Previdência, que é de longo prazo. E, ao mesmo tempo, teve a reforma da Previdência, mesmo com uma parte dela não aprovada, um impacto aí de 800 bilhões a menos no custo de endividamento do país. Tu tem aí um conjunto de ações em 2 anos e meio que, para um país que tem uma qualidade política baixa, já é muito superior, por exemplo, ao que foi visto na Argentina, onde o Macri, eu não sei se o Gilberto vai concordar comigo, mas o Macri tinha um plano que era, não tenho plano, o meu plano é ser uma personalidade, ser bem visto pelos agentes econômicos. E o fato de eu ser bem visto e transmitir confiança pessoal vai fazer com que os investimentos na Argentina voltem a crescer. Ao mesmo tempo, eu não vou entrar nas pautas mais polêmicas. Eu não vou promover reformas. Eu vou fazer modificações pontuais na estrutura pública, mas não vou adensá-las. Ou seja, eu vou praticar aquilo que ele mesmo chamou de o gradualismo, quando a expectativa da sua eleição era exatamente o contrário, era implementar reformas que de alguma maneira enfrentassem a crise que ele herdou da Cristina Kirchner. Só que acontece o seguinte, ele não enfrentou, aqui está se enfrentando. E na Argentina, por ele não ter enfrentado, a crise se adensou. E os indicadores econômicos da Argentina pioraram em relação, inclusive, ao que ele herdou. Então, ele não enfrentou a situação, a esquerda argentina se potencializou de novo e a Cristina Kirchner, junto com o Alberto Fernandes, voltou como uma alternativa de poder. Acho que aqui no Brasil existe um clima contrário a isso. As reformas, mesmo com dificuldades, vão saindo e a expectativa das pessoas é positiva. Não sei se o Gilberto concorda com a análise que eu fiz. Vamos entender. Onde é que o Brasil vai dar o salto e onde é que a Argentina deixou de dar o salto? A Argentina é um país dolarizado. Eles não têm moeda. Eles estragaram tanta moeda que as pessoas perderam a confiança e só usam o dólar. Olha, se eles só usam o dólar, é lógico que eles tiveram um impacto monetário dele complicadíssimo. Eles tiveram que fazer um empréstimo FMI que eles não vão pagar. Não tem como pagar. Eles não industrializaram o país. A Argentina não tem indústria. Quando diz assim, o aço brasileiro e o alumínio vai ser taxado. Que aço argentino que vai ser taxado? Nem tem aço lá. Sim. Eles não têm nada lá. Eles só têm. Mas que aço argentino? Agora inventaram o aço na Argentina. Tentando. Eles são muito bons na área agrícola e pecuária. E isso eles realmente são muito bons. Mas isso aí é dólar. Commodity é dólar. Vamos entender o caso do Brasil. Existem 2 reformas distintas e extremamente importantes. Uma reforma da Previdência que interessa ao Estado. Por que ela interessa ao Estado? Porque ela mexe com o déficit público. Nós vamos ganhar um fôlego agora com essa reforma, que não é a nossa Brastemp da vida, mas nós vamos ganhar um fôlego. Por 10 anos a gente não fala mais em déficit público, e tem outras coisas que vão implementar, mas aquilo que era o grosso da parada terminou. E tem uma outra reforma que interessa ao setor privado, que se chama reforma tributária. A reforma tributária, gostem ou não, vocês que estão em casa, pode estar tranquilo,
ela vai sair. Ela não é mais uma promessa, ela é uma realização com data fixada. Março, abril está resolvido, mas está dar maio, porque infelizmente aqui a gente tem que trabalhar com tramitações longas em 2 casas, é tudo complicado, mas vai sair. A pior delas, e eu espero que saia melhor, tem 2 boas propostas maiores, de 3, 2, uma que é do Rauli, que é o que eu apoio, inclusive quem está por trás dessa proposta é um dos nossos pensadores da nossa sociedade de pensar, que é o Paulo Rabelo de Castro. Ele defende com os dentes, porque desde lá atrás, onde eu trabalhei e peguei essa bandeira na mão, que era a reforma tributária, em cima dos dados do MBE, que é o Movimento Brasil Eficiente, onde mostra efetivamente um cálculo matemático direto para as pessoas entenderem o que representa, por isso que eu digo que ela é importante para o setor privado, que ela diminui o custo do setor privado. Ela simplifica de tal forma que o setor privado deixa de gastar para arrecadar impostos e ainda não ter a certeza de se ele arrecadou corretamente os impostos, que ele está sempre com aquela espada em cima, será que eu fiz corretamente? Será que eu não fiquei devendo? Será que eu não vou receber? Tributário é alto, né? É algo em torno de 60 bilhões. Como é que se calcula isso? Através do Lagida, que as pessoas conhecem como EBITDA, que é o lucro antes dos impostos, juros e depreciações. Ali a gente identifica qual é o percentual que a gente está gastando, porque é da geração de caixa que se paga isso. Então, eu tenho a simplificação, que agrada os estados e os municípios, como tu te refere nas eleições, vai ser um ganho extraordinário, porque nós vamos começar o pacto federativo em cima da reforma tributária. Ela vai ser o primeiro lance. Então, nós vamos... Veja, isso vai impactar de tal maneira nas eleições futuras, porque até o povo que tem uma certa ignorância com relação a esses assuntos, eu não estou fazendo nenhum tipo de insulto, estou fazendo um diagnóstico. Ignorância não é imbecilidade. Não é imbecilidade, é desconhecimento. Isso, então, na medida que as pessoas vão percebendo, mas como está ficando mais simples, e o impacto que vai ter na empresa financeira, ele vai ter impacto na vida das pessoas, no estado, nos municípios, porque vai ter o tal chamado onda, que automaticamente, quando tu comprares esse copo, o valor do imposto que está pago lá através do IVA, ele já vai, de forma digital, ele já vai para cada um. Ele não precisa ir lá a Brasília. Não, ele já cai no teu município de acordo com o consumidor onde está. Você acredita, Giba, que consiga se discutir uma reforma dessa magnitude em tão pouco tempo? Já está, não, ela já está discutida. Ela só falta agora, ela já está em tramitação. Nós só temos agora o período da tramitação. É que não me parece haver no Congresso ainda um sentimento de consonância em relação a qual projeto é o mais adequado. Mas, em compensação, é o seguinte, a diferença entre os dois projetos, um do Baleia Rossi e outro do Rauli, que agora o Rauli não é mais, mas ainda leva o nome dele, a diferença, ela não é sintomática. Ambos são simplificadores. O que a gente está querendo é o melhor. Claro. Mas se não sair o melhor, vai sair alguma coisa que não vai ser pior. Sim. Isso pior vai do que está não fica. Pior de jeito do que está nenhum. não fica. Sim. Ou seja, o manicômio desaparecendo. Aí as pessoas vão dizer, mas a carga tributária é alta. Nós não estamos falando em reforma fiscal. Nós estamos falando em reforma tributária. É simplificação de tributos, que não tem nada a ver. E tem mais, é bom até que não se mexa na carga tributária, porque senão não sai. Nós queremos o seguinte, quanto é que é o tamanho da carga tributária? É 37% do PIB? Deixa assim, vamos só simplificar. Numa próxima reformulação... Mais adiante a gente vai cuidar... Eu acho até, inclusive, que a reforma fiscal tem que ser feita antes de se discutir a fonte de recursos. Não, tu não está colocando a reforma fiscal antes da reforma tributária, senão não sai nada. Não, eu estou falando, essa reforma tributária tem que sair do modo como tu está falando, eu concordo integralmente. E eu acho que a discussão de uma redução na carga tributária, daí depois ela tem que ser feita, faz a reforma tributária para o custo de empresariado, depois uma parte dela já foi feita com a reforma da Previdência, e a terceira tem que ser feita com uma nova Constituinte, né? Porque tem cláusula pétrea, que nós não podemos mexer.
Não adianta o seu Isso é Jefferson mais chegar e dizer assim, complicado. eu vou tirar isso. Eu olho e dizer, mas isso aqui é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Cláusula pétrea é aquilo que ninguém pode mexer a não ser uma outra nova Constituição. carta. Não é por PEC, é por nova carta. E para ter uma nova carta, precisamos ter novos constituintes, pessoas que escrevam essa carta. Então, se não tivermos isso, Macalossi, esquece. Não, mas eu concordo contigo, assim, ó, e muitas vezes as pessoas quando falam de reforma tributária, e eu acredito que o Jefferson já deva ter feito até análise a respeito disso, a primeira coisa que o cidadão quer Acho é que vai pagar diminuir. menos imposto. imposto. Vai, esquece. As pessoas têm consciência. Só que, dada a realidade, nós temos que lidar com ela, né? Não somos utopistas, Não somos pode. realistas. E principalmente aqui nessa mesa, porque se nós estamos trazendo informações para as pessoas, elas têm que ser informações dotadas de esclarecimento Exato. e não de dúvida. Se for se discutir uma reforma tributária para reduzir carga tributária, não sai. Não sai. Não sai. Ah, se não pra sai, diminuir deixa bem claro, não sai. Se for para diminuir custo de pagamento de tributo, sai. Sai. Simplificação tributária. Isso. Sim. sai. Isso. Sim. Jefferson. Nós não falamos também na reforma administrativa, que é uma Que coisa também que tá- também tem que também acontecer. está no bojo. Porque no longo prazo Lógico. ajuda o país a ser mais competitivo também. Então, muitas dessas reformas que nós estamos vendo, Vejam que quantas reformas a gente já falou aqui que o país Sim, tem tem muitas. que passar, porque Tem que passar. E estava essas de uma... reformas, só é importante dizer, uma vez eu entrevistei o Gustavo Franco, no Fórum da Liberdade, e eu perguntei para ele, olha, isso já faz uns 3 anos. Eu perguntei para ele, o senhor acha que agora é o ambiente das reformas? Eu disse, não, já foi o ambiente das reformas. As reformas deviam ter sido feitas quando o Brasil estava crescendo. Sim. Era o momento, aquele era o momento de enfrentar o dragão. Não agora, agora nós estamos no meio da crise. Agora é mais difícil. É isso aí. É a ideia da grecificação, né? Você vai ficando cada vez mais parecido com a Grécia e você vai operando as reformas com dificuldades maiores. Quando você podia ter operado as reformas num momento mais adequado e talvez com maior facilidade. Mas enquanto nós não temos o caos, nada muda. As pessoas precisam estar pressionadas. Interessante. Preventivamente, ninguém faz nada. Isso é verdade. Não, idealisticamente não. Se tu não tiver o calo te atrapalhando, o sapato atrapalhando o calo, tu não muda. Ah, não, isso aí deixa para amanhã. Não está me atrapalhando, o sapato não está apertando. Precisa o calo fazer o Essa efeito para semana chegar. Não, eu conversei tá com- na hora de trocar. Essa semana eu interessante. conversei com uma pessoa que é do interior, que tem uma empresa tradicional lá, não dele, ambos conhecemos o dono da empresa lá. E a empresa vem mal há muitos anos, vem todo mundo falando que tá mal. E o dono, fundador, há 40, 50 anos dono da empresa, resistindo, não vendo. E fazia um tempo que eu não encontrava essa pessoa, encontrei ele essa semana e perguntei como é que está a empresa tal lá. Está horrível. Mas por que ele não vende? Porque já passou o momento de vender. Hoje ninguém compra mais, porque a empresa só tem dívida. Então, assim, para tudo tem um momento, né? Bem o que o Macalossi diz. O momento ideal era fazer quando estava crescendo, com porque tu certeza. tá com margem de manobra de várias partes, de vários Quando tu lados. disse uma Quando coisa tu dessa- tá embretado, é difícil tu fazer um movimento. E esse impacto. Fora que quando o Brasil estava crescendo, nós estávamos crescendo com o populismo fiscal. Me lembra quando é que foi Tu isso? mencionaste. Quando é que foi isso? O Brasil estava Financiamento, crescendo. Na época do Lula. Endividamento. Que isso? Não, mas houve um... Não, eu tô Não. falando... Aquilo é eu tô- inércia. Não, eu tô falando o Vem seguinte, lá Giba. do FH. Tá bom. Quando você vê aí geração de emprego, os dados assim que são populares. Ótimo, né? isso. O Brasil cresceu 6% no ano. Não estou falando na qualidade do crescimento, nem de por que cresceu 6%. Mas a percepção das pessoas é de que o ambiente era positivo e mesmo naquelas condições eram condições melhores para se fazer reforma do que hoje. Não foi feito. Por quê? Porque havia a lógica do populismo. Na verdade, o que estava se semeando era a crise que nós estamos vivenciando. Vamos entender o seguinte: aquele crescimento que ele chegou a apresentar lá, 7,2%, aquilo foi bolha. Foi isso. Não é isso que eu estou falando. Bolha. Vamos entender por que a Foi crise eficiência, imobiliária que atingiu o mundo planejamento. todo, a crise imobiliária estava anunciada. O Ben Bernanke, que era do Federal Reserve, ele já dizia que vai explodir. Todo mundo sabia que ia explodir, mas os caras sempre tentavam. Mas acho que não é amanhã, né?
Então amanhã a gente aproveita. Não estava o calo. No calo, não estava incomodando. São as pirâmides de cripto agora, que todo dia estoura uma. E o Brasil sabia que isso ia acontecer, mesmo que ele não era agente do processo. Nós não vivíamos aquilo. Muito bom. Aí o que nós fizemos? Nós botamos o pé no acelerador do consumo, sabendo que ia ter a nossa bolha. E a bolha está aí. Quer dizer, esses 69% das famílias que não pagam a conta é a bolha. Então, nós fizemos um aumento de consumo e a indústria vibrando. Eu disse, olha, vocês estão errados. Vocês estão completamente errados. Vocês estão minguando no investimento e estão aumentando. Quer dizer, PIB pelo consumo ia dar do que deu. Aliás, no meio do ano, não sei se vocês chegaram a ler o projeto, porque eu fui atrás de ver o que a oposição estava propondo para que o Brasil retomasse o caminho do crescimento, né? E daí eu notei o projeto deles, foi apresentado no meio do ano, passou em brancas nuvens, a maioria nem notou, mas estavam ali presentes todas as medidas que resultaram no caos. Quer dizer, para a oposição, o que se tem que fazer é trabalhar com o crédito e com o consumo. Quer dizer, eles continuam com aquela mesma mentalidade. Não adianta. Mas qual é a primeira Tanto é que na eleição... frase, a primeira proposta do governo da Cristina Kirchner, lá que ganhou, vamos dobrar o salário mínimo, é tudo que tu sabe que ali na frente que isso vai injetar vira recursos na pó, economia. vira pó. E como é que quando alguém me diz que vai dobrar o salário mínimo, eu penso que ele é perverso, devia triplicar. Se tudo se resolve pelo salário mínimo, então aumenta em 10 vezes, deixa todo mundo milionário. Por que só dá 2 vezes? Para tu ver o seguinte, isso é uma burrice. As pessoas ainda não entenderam, e naturalmente a gente não pode obrigar que as pessoas entendam, o seguinte, se eu tenho... Vamos pegar um exemplo aqui, eu gosto muitas vezes das metáforas, porque a gente explica melhor. Eu tenho uma quantidade de dinheiro que cabe dentro desse copo. Essa é a quantidade de dinheiro. E nós temos aqui 2 produtos, que são esses 2 copos, que um vale 5 e outro vale 5. E aqui eu tenho 10. Ok? Então, a soma dos produtos deve ser igual à totalidade do dinheiro. Se eu aumento esse dinheiro e não aumento o número de copos, o que acontece? Vai aumentar o preço. Vai aumentar o preço do copo. Então, eu inflacionei o preço por aumento de moeda. E é isso que aconteceu ao longo de todos esses anos, até o governo Temer, onde tu citasse o caso do teto dos gastos, a gente parou de fazer isso e só passamos a emitir dinheiro para pagar a despesa da Previdência, basicamente. Tinha outros, mas agora a gente consegue segurar. Na medida em que o governo deixa de emitir dinheiro, eu seguro a inflação que é feita pelo governo. Perfeito. Por isso que assim, que interessante, como é que daqui a pouco a taxa de inflação caiu e com ela trouxe a taxa de juros para baixo? Porque o governo parou de emitir. Desligou a máquina. Desligou a máquina. Com certeza. É isso que as pessoas precisam entender. Inflação não se dá por queijo, por carne ou por frango. Isso é efeito oferta e demanda. O resto se dá por efeito governo meter dinheiro na economia. Ele bota dinheiro na economia, aumenta os preços, porque essa igualdade... Por favor, Gilberto, que as escolas de ensino fundamental ensinem a educação financeira. Eu vou te dizer uma coisa seguinte. Uma necessidade premente. Eu vou pedir para que o Giba responda essa pergunta depois do intervalo. Vamos. Okay. Pode ser? Nós vamos fazer um break aqui no Cruzando as Conversas e nós voltamos na sequência para continuar falando sobre as perspectivas do Brasil para 2020. Eu também quero entrar um pouquinho no campo político, que eu acho que tudo isso que nós falamos depende muito das votações que vão ocorrer dentro do Congresso, articulação política. Então fique conosco, porque nós voltamos depois do intervalo. Dando as conversas de volta aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais @RDC TV Digital. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Mande a sua mensagem, participe, compartilhe, curta.
programa de hoje discute as perspectivas do Brasil para 2020. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Eu tenho enorme prazer e satisfação de receber na edição de hoje do programa os meus dois queridos amigos, Gilberto Simões Pires, jornalista, editor do Ponto Crítico. Uma referência, como é que tu diz? Referência, deixa eu ver, mas fazer o quê? Mais tarimbado jornalista do nosso estado. Sempre foi uma referência. Vamos corrigir aqui. Que maravilha. Também o Jefferson Jacques, que preside isso, que é diretor do Instituto Métodos, que é uma instituição das mais respeitáveis e também aqui do Rio Grande do Sul. Estamos falando sobre o que esperar para o próximo ano. Ao fim do primeiro bloco, o Jefferson perguntou para o Giba se ele acreditava que deveria se criar algum tipo de educação financeira nas escolas. Deixa a resposta agora, vamos lá, Giba. Então vamos lá. Se nós tivéssemos, vamos pegar o telespectador, se nós tivéssemos uma balança que pudesse medir o peso do conhecimento, a gente devia fazer o seguinte: meu filho está na escola pública do Rio Grande do Sul. Não está na escola privada, está na escola pública. O que pensa o pai e a mãe? Diz assim, eu vou botar na escola pública, porque lá eu não vou pagar. Muito bom. Então, se ele colocar o filho, antes de sair, pesa nessa balança e ele registra, ele tem um grau de conhecimento 10. Ele vai para a escola, quando ele volta da escola, ele bota o pé na balança de novo e percebe o seguinte: ele não tem feito isso porque a gente está fazendo de uma forma metafórica. Mas se ele observar, ele volta e pesa, ele está com 9. Ele sai com 10 e volta com 9. Ou seja, ele está, em vez de ganhar ensino, ele está perdendo educação. Olha a diferença que eu estou colocando. Educação a gente tem em casa. E o ensino a gente ganha na escola. A escola do Rio Grande do Sul, segundo as próprias pesquisas que saíram recentemente, lá no início de dezembro, vocês devem ter visto, e tu trabalha com isso, deve ter visto, Jefferson, tu viu o grau do ensino no Brasil e a piora que teve no estado do Rio Grande do Sul. Então, o ensino diminui e a educação também está diminuindo. As pessoas estão ficando mal educadas na escola. Aí eu pergunto, vamos olhar os CEPERS. E, aliás, dá para pegar aí os dados que saíram do PISA. Os dados do PISA são desesperadores. Horrorosos. Sim. Horrorosos. E assim, o PISA examina pessoas que têm 15 anos de idade. E a última edição do PISA foi terrível. O Brasil, terrível é pouco. O Brasil está, por exemplo, na matemática, está entre os 10 piores países avaliados no mundo. pelo PISA. No mundo. É uma coisa medonha. Então vamos fazer o seguinte, nós sabemos... E é o nosso futuro, né? O que é emprego? Que material humano emprego nós é consequência, hoje. não é causa de nada. Ele é consequência. Se o seu Jefferson tiver que fazer uma pesquisa e tiver que contratar pessoas, é óbvio que tu vai dizer assim, bom, para esse tipo de atividade eu vou precisar de pessoas com uma certa qualificação. Então, há uma sobra, Jefferson, de empregos. Tem vagas sobrando para pessoas qualificadas. Então, quando a gente vê a taxa de desemprego no Brasil, a gente vê a manchete. A gente não vê o estudo. O estudo mostra o seguinte, bom, se para 12 milhões eu tenho 6 milhões de vagas que eu não consigo preencher porque as pessoas não têm educação suficiente ou qualificação suficiente para aquele cara, então a minha taxa já não é 12. A minha taxa é 6. Eu só preciso qualificar, mas com esse tipo de professor que nós temos no Rio Grande do Sul, que quando faz greve, e é o que mais faz, ele não percebeu que o grande benefício para as famílias é quando o professor está em greve, porque aí ele não tem uma péssima educação. Porque cada vez que ele vai para a escola, ele diminui o seu peso em termos de conhecimento, então o bom é não ir. Então os pais, eles estão simplesmente usando a escola como um depósito das suas crianças. Assim, eu vou largar lá, que eu vou trabalhar, depois a gente vê. Não, ele está depositando no pior dos ambientes.
que ao invés de educar, as pessoas estão perdendo a educação e não ganhando ensino. Se as pessoas não se atentarem para isso, bom, então não adianta. Nós estamos simplesmente criando párias, pessoas que não vão ter lugar no mercado de trabalho, e as pessoas não estão procurando atividade, estão procurando emprego. É bom que a gente observe. Isso é lado político que nós precisamos resolver. Falando em termos políticos, nós falamos no primeiro bloco muito sobre as reformas que o Brasil precisa e algumas das que podem ser aprovadas ao longo de 2020. A primeira da agenda é a reforma tributária. Existem também outras PECs que foram apresentadas. Tem o Pacto Federativo, que é a reforma administrativa. Né? Tem muita coisa aí para ser analisada em 2020, mas eu gostaria de falar para o ano que vem sobre como é que vai se dar o diálogo do governo com o Congresso para viabilizar ou fazer com que uma parte disso que está sendo proposto venha a ser aprovado. A relação com o Congresso no ano de 2019 foi bem tumultuada, isso me parece claro. Não vi assim. Acho que não? Não, pelo contrário. Eu nunca vi um Congresso tão reformista quanto esse. Não, eu considero que sim, mas não acho que houve atrito? Olha, mas atrito existe. Atrito existe no parlamento inglês. Eu acho assim, eu acho que o governo... Isso vai ter que ser, isso faz parte da natureza. O governo foi muito causador de alguns atritos, se atrapalhou um pouco. Não tinha faltou coordenação ali, faltou gerenciamento da coisa política em si. E acho que isso deu uma melhorada. Só que agora, no final do ano, com a saída do presidente e de aproximadamente metade dos deputados do PSL indo para um novo partido e saindo brigado, né? Diga-se de passagem, não foi uma saída harmônica, para dizer o mínimo. Foi um divórcio. Fica a dúvida o seguinte, como é que esse pessoal que ficou no PSL vai votar em função das brigas que eles estão tendo? Né? Então, assim, quando o Gilberto diz que o Congresso foi reformista, mas foi porque queria ser ou porque eles sentem que a população brasileira quer avançar. Eu concordo eles com o Gilberto, são muito pressionados. Mas o Congresso foi eleito sob o espírito reformista. Mas tem muita raposa velha lá ainda. Mas, e mesmo esses caras sabem... momento. Não, mas mesmo eles votaram as reformas. Porque eles sabem que eles estão sendo empurrados. Ou seja, o calo apertou. Eu acho que se o governo conseguisse ter lideranças no Congresso eficientes e eficazes, nós teríamos um avanço muito grande. O Fernando Bezerra, que é o líder do governo no Senado, faz um bom trabalho. Faz um bom trabalho. Olha aqui, ó. O que houve foi... A maior parte dos problemas foi a falta de comunicação do governo na Câmara. Quer dizer, a liderança do governo na Câmara esse ano de 2019 foi fraca. Para 2020 tem que ter um líder melhor, tem que ter uma harmonia melhor. Eu acho que houve uma ausência de liderança. Sim. Não tivemos. Não era nem sequer respeitado lá. Então, mas eu vejo o seguinte, o espírito reformista é grande. O espírito reformista. Sim. Quando a gente fala nessa questão dos partidos, o que a gente tem que entender? Separa. Uma coisa são princípios e valores e outra coisa são propósitos. O propósito é reformista. O princípio nem sempre é. Sim. Então, a cabeça desses caras são complicadas. Mas é o que a gente tem. Então, felizmente, nós estamos vivendo um momento reformista. Sim. Diferente, vamos pegar, já que nós estamos no Rio Grande do Sul, o que aconteceu no governo Sartori? Onde é que o governo Sartori teve maiores dificuldades? Foi quando ele aceitou aquela estupidez do pacto de deixar o seu preto como presidente da Assembleia. Devia ter passado com uma patrola por cima e vencido a eleição na... Lógico, só teve um deputado que votou a favor, foi o Marcel Van Hatten. Contra. Votou contra. O único. E, aliás, votou contra e foi criticado pela mídia gaúcha porque votou contra. Tu não pode, só pode votar a favor. Quer dizer, o que aconteceu?
tudo aquilo que o seu Eduardo Leite está tentando conquistar com maioria, lá ele não conseguiu porque o regimento estava embaixo do braço do seu preto. E o seu preto matou. E nós sabemos que o presidente, por mais que ele não decida, ele Ele manobra. E o Rodrigo Maia, assim, ó, eu não sou fã do Rodrigo Maia, eu acho que ele tem vários aspectos negativos, mas eu acho que ele tem consciência do problema brasileiro. Tem. E ele lutou para que a reforma da Previdência fosse aprovada. Isso é inegável. E eu acho que ele também vai fazer esforço para que outras agendas importantes, como a da reforma tributária, avancem. Por quê? Não porque ele gosta do Bolsonaro. Não. Porque ele sabe que não tem escolha. E ele também tem pretensões políticas. E eu ia dizer isso. E porque se ele tem pretensões, ele pensa o seguinte, quando eu pegar lá na frente, eu quero que esse negócio esteja organizado, senão eu vou me queimar também. Lógico. O legado que é importante. Ver quem pega o legado, se ele for bom, administra bem. O pior é ter que ser o reformista futuro. Sim. Porque aí, aquela dúvida que tu colocasse, é o seguinte, mas será que o povo, dentro do seu grau de imediatismo, ele está acreditando em algumas coisas? Pô, tem coisas que tu não enxerga mesmo. Então, as pessoas pensam que ela não existe. Às vezes tem gente assim, mas tem coisas lá dentro que estão acontecendo e eu não estou enxergando. E as pessoas gostam de reagir pelo que enxergam e não pelo que dizem. Sim. A gente ouve muito nas campanhas ao governo do estado aqui no Rio Grande do Sul, que nunca ninguém se reelegeu, não preciso dizer isso. A gente sempre ouve o seguinte, e isso eu estou falando não da última campanha, da penúltima, sempre se ouve a mesma coisa. Não, é gente boa e tal, não teve nenhuma denúncia de falcatrua, de nada, mas não vou votar. Mas por que não vou votar? Está dizendo que o cara é gente boa, tudo, né? Que não fez nada. E o não fez nada é concretude. Eu quero enxergar o que ele fez. E eles não... Aí tu pergunta, ele diz, não, eu quero um grande hospital, eu quero um presídio, eu quero saber o seguinte, esse cara deixou alguma coisa. Um legado. E eles não conseguem enxergar. Tu fica, corta, reforma. Só que pro Brasil, esse espírito no Brasil tem que acabar. E eu vou dizer por quê. Mas hoje o maior legado que um governo pode dar para o país hoje é uma melhor forma de se operar a máquina pública. Sim. E isso é uma coisa meio difícil de ser vista. Aqui não estamos falando tangível. do governo federal, nós vamos falar do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não vem há 6 anos com problemas, como a retomada agora aí, sei lá, desde 2010 começou a fazer água o Brasil, 9 anos, ok, o Rio Grande do Sul vem com 30, 40 anos de problemas que nunca foram enfrentados e que nós acabamos chegando onde chegamos. Teve gente que tentou enfrentar, a governadora Ieda Cruz tentou dar uma resposta, conseguiu um resultado azul, coisa que não se conseguiu depois, mas tu entende que você melhorar a qualidade do gasto, você diminuir o custo, são coisas importantíssimas para que tu possa realmente trabalhar com investimento, só que não são tangíveis. Sim. Não são tangíveis. E esse é o desafio. E no Brasil é a mesma coisa. A coisa mais tangível que o Estado do Rio Grande do Sul faz... Precisa ter técnica e política ao mesmo tempo no trabalho, então, entende? a coisa mais tangível que o Rio Grande do Sul faz é o crescimento de Santa Catarina. É impressionante como nós ajudamos Santa Catarina. Nós criamos tantos problemas aqui que nós ajudamos Santa Catarina a crescer. Olha o que está acontecendo. Santa Catarina tem problemas, né? Mas comparado com o Rio Grande do Sul, a montanha deles está quase que uma coxilha. E a nossa está daquele tamanho. Ou seja, nós entramos num brete que nós não queremos sair. Sim. Muito bem. Bom, vocês lembram do discurso dos caranguejos, do balde, não sei o quê? Os caranguejos morreram todos de fome, não tem mais nem caranguejo, não se ouve mais nem falar nisso. Acho que para o ano que vem um tema fundamental é a eleição, né? Eleição municipal em caráter geral. Essa parte é com o Jefferson. Vocês acham que ela vai ser diretamente impactada pelo resultado do país em termos reais na economia e o governo federal tem alguma influência nisso? Sim, pela economia, sim. Quando eu falo economia, é geração de renda, emprego e renda. Tu acha que o Bolsonaro vai... Vamos pegar os dois personagens principais da cena política brasileira. O Bolsonaro e o Lula. Eles são, de alguma maneira, os cabos eleitorais na eleição de 2020? O Bolsonaro, sem sombra de dúvida. O Lula, numa bem menor proporção, porque ainda existe um carimbo muito grande
da coisa da corrupção, da Petrobras e tudo Virou mais. líder negativo. Tanto é que ele tem- saiu da cadeia, acharam que ia ser um carnaval e, na realidade, não fez nada. Mas o Bolsonaro foi muito esperto ao ignorá-lo, sequer deu assunto para ele. Então ele falou sozinho durante um tempo e desapareceu. Alguém me falou o seguinte, o Lula preso era manchete no mundo inteiro, o Lula solto sumiu, né? E é um fato. Então assim, o Bolsonaro tem Tentaram o fazer guidão da coisa. Tentaram fazer a saída do Lula da cadeia como uma absolvição, que não tinha nada a ver com uma coisa com a Com outra. certeza. Completando. Estamos no Sim, fim o do Bolsonaro programa, né? e principalmente se a atividade econômica, quando eu digo atividade econômica é geração de renda e emprego, for mais perceptível Como tende a ser. pelo eleitor, Eu li sim, é o que li está a análise acontecendo. E agora subiu para 2%. Sim, isso terá um crescimento. impacto. Isso terá um impacto. Porém, uma coisa interessante de dizer é que existe um sentimento junto ao eleitor de que precisa trocar. Existe um cansaço com todos os governos. Não é uma coisa direcionada ao governo A ou B. Existe uma vontade de refrigerar a coisa, de reoxigenar os governos. Mesmo governos eu não estou dizendo que governos bem avaliados não vão ser reeleitos, sim, serão, mas haverá uma renovação bastante alta em função do eleitor querer ideias novas, não são pessoas novas. Quando o eleitor fala que quer renovar, não é com jovens necessariamente, é com ideias novas. A pessoa pode ter 50, 60 anos, mas ele quer o seguinte, o que vai ser da nossa cidade daqui a 10 ou 20 anos? É isso, porque ele sabe que o eleitor percebe e fala que o mundo está mudando muito rapidamente e que ideias que funcionavam há 20, 30 anos atrás não vão funcionar mais. Com essa coisa de aplicativos e de digitalização do mundo todo. Então eles querem saber o seguinte, como é que o meu filho vai enfrentar o mundo? E para isso precisa ter renovação. Giba, tua avaliação da eleição de 2020 e os atores principais dela. Eu vejo o seguinte. Tu acha que o Bolsonaro vai ser cabo eleitoral forte? Eu acredito o seguinte, acho que as reformas serão o cabo eleitoral. As reformas vão começar a trazer os resultados. Uma coisa é o anúncio, depois a aprovação e o terceiro o resultado. Aí a gente vai começar a ter resultado. É que nem eu vejo Porto Alegre. Porto Alegre, quando chegar lá por o mês de agosto, que estiver pronto já a eleição, o visual de Porto Alegre vai dar uma ideia de quem será o prefeito. Tudo isso que nós estamos vendo, Orla do Guaíba, isso aí é cartão postal. Cartão postal influencia, como tu sabes bem, em eleição, porque aquilo ali é coisa que se enxerga. Uma vez eu me lembro que o Jefferson disse o seguinte, enquanto um candidato a prefeito de Porto Alegre estava olhando educação, saúde, segurança, tu disseste isso, eu estava junto, tu disseste o seguinte, não, o povo, isso aí o povo fala automaticamente, o povo quer asfalto na rua. E aquele cara fez o asfalto na rua e se elegeu. É óbvio que não vamos dizer que foi o asfalto que elegeu um prefeito, mas aquilo ali foi importante. E isso foi uma observação que tu fizeste. Não é porque tu enxergou, é porque as tuas pesquisas mostraram. As pessoas dizem. As pessoas dizem. Então, eu vejo o seguinte, a mudança da fotografia, da imagem de um lugar, de um estado, de um município, é que fazem, muitas vezes, contribuem favoravelmente para eleger aquele cara. Muito bem. Meus caros, Já? gostaria de... Sim, passa voando, né? Boa entrada de ano para agradecer. ti, para todos, para o Jefferson, para todo mundo, para todos Muita que estão saúde, aí, que a gente tenha um ano com uma grande prosperidade dentro daqueles limites que a gente tem que admitir que existe, mas quem sabe um crescimento acima de 2,5% em 2020. E quem está em casa, acompanhe as análises do Gilberto Simões Pires no Ponto Crítico, né? Pontocrítico.com. Pontocrítico.com. Jefferson, obrigado também pela participação. Acho que o programa sempre é curto demais. A gente gostaria de que ele durasse umas 3 horas, pelo menos. Vocês voltam outras vezes. Ok? Em 2020 Sempre é um vai prazer. ter muita coisa para tratar. Vamos lá. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você.
Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Uma boa noite a todos e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.